Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a introdução à geometria descritiva. Né? Esse método, essa representação, ela foi uma ferramenta de guerra. Né? No auge do Império Napoleônico, o engenheiro Gaspar Dutra descobriu essa representação, que foi uma forma de padronizar uma linguagem que descrevesse as coisas em 3 dimensões como sendo em 2. Né? Para isso a gente vai lançar mão de uma ferramenta que a gente já conhece, que são os 4 diedros. Nesses 4 diedros nós vamos fazer nossas representações espaciais, mas com o intuito de em seguida colocá-los no plano, que é de fato nosso material de estudo. Né? Então aqui nós temos os nossos 2 planos. Um plano como sendo o horizontal e outro plano como sendo o vertical. E esses planos, eles recebem nome. Né? Nós vamos sempre tratar o plano da horizontal como sendo o plano π e o plano da vertical como sendo o plano π'. Se por acaso vier a necessidade de usar um terceiro plano aqui ao fundo, nós o chamaremos de π'. Né? Suponhamos um ponto aqui no nosso espaço. Né? Um ponto. Esse ponto no espaço ele deve receber um nome. E esse nome deverá vir entre parênteses. No nosso caso aqui é o ponto A. Então, na nossa representação, A entre parênteses. Né? E a gente quer trazer esse ponto para o plano. Então, a gente vai usar uma técnica de rebatimento. Né? O rebatimento no plano horizontal, π, e no plano vertical, π'. A e A'. São as representações que nós usaremos para os componentes, vamos assim chamar, no plano horizontal e no plano vertical. A e A'. A' porque está no plano π' da vertical. Mas como nós havíamos dito, nosso material de estudo não é apenas ou tão somente o objeto no espaço. Nós queremos trazer ele para o plano. O objetivo da geometria descritiva é esse. Então o que nós vamos fazer? Rebater agora o plano. O plano que está na horizontal, nós vamos movimentá-lo para cá. De modo que nós vamos ter o plano da vertical aqui, esta linha, que é a linha terra, ou linha de terra, e o outro plano. Essa linha de terra ela também existe aqui nos meus diedros, né? Entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro, a interseção desses 2 planos é a minha linha de terra. Bom, quando eu fiz o rebatimento desses 2 planos, o meu representante de A aqui no plano horizontal ficou aqui embaixo. Ó. E o meu representante dele no plano vertical ficou aqui em cima. E aí, para dizer que são o mesmo, né, em posições diferentes, eu tenho essa linhazinha aqui. Bom, nós temos aquele conceito de usar o x, o y e o z. É isso? Vou até colocar aqui apenas para como sendo o x, o y e o z. Mas aqui nós vamos entender de outra forma, né? Nós vamos tratar como
o x como sendo a abscissa, o y como sendo afastamento e o z como sendo cota. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar aqui. Então, quando nós formos dar o endereço aqui do nosso ponto no espaço, nós vamos usar a abscissa, o afastamento e a cota. Tomando como base que a minha origem esteja aqui, nós vamos mostrar mais ou menos aonde vai ficar e supor alguns valores, né? A distância de A até a origem, que nós chamaríamos de x, esta distância aqui, nós vamos chamar de abscissa. Vamos supor que essa abscissa aqui esteja valendo 15, né? Então vai ficar aqui A15. O afastamento, que nós entenderíamos como eixo y, essa distância aqui, vai valer 10. E a cota, que é a altura no eixo y, no eixo z, nós vamos dizer que está valendo aqui 10 também. Ok? E aí você tem o endereço desse ponto. Essas medidas também deverão existir nesta representação aqui, que nós chamamos de épora. Também deverá existir na épora. Então, suponhamos que esta origem O esteja aqui. A distância de abscissa vai ser esta. Da mesma forma como nós fizemos aqui, como sendo a cota a distância entre a linha e a interseção dos planos, vai ser a mesma coisa aqui. A distância entre a linha e a linha de terra, que ali é a interseção entre os planos, me dá a cota. E a distância de A até a linha de terra me dá o afastamento, né? É interessante também a gente pensar num exemplo em termos de um ponto B aqui no terceiro diedro. Vai funcionar a mesma forma, né? Você vai ter um representante de B aqui, que vai receber B', e outro representante de B aqui, que será apenas B. O representante na vertical e na horizontal. E tu deverás fazer também a épora. Acontece que existirá uma diferença aí nos sinais, né? No caso do ponto A, como ele está aí no primeiro diedro, sempre nós vamos ter sinais positivos. Quando você fizer a análise aqui com B, que está no terceiro diedro, você vai notar que a abscissa dele vai ser positiva, o afastamento negativo e a cota negativa. E sempre vai ser assim. Quando você tiver uma medida no terceiro diedro, ele vai ter os sinais nessa configuração. Mas aí você pode fazer o estudo nos diedros, ou então usando aquilo que a gente está bem familiarizado, que é o plano cartesiano. Pode acontecer de, ao invés de termos aqui apenas um ponto, isso vai acontecer, é claro, nós temos uma reta. E aqui o ponto C. Veja que na vertical, no plano pilinha, esses dois planos aqui, esses dois pontos aqui estão sendo coincidentes, né? Então a representação que a gente vai colocar aqui são esses três pauzinhos, o signo de congruência, C'. Colocando aqui um pouquinho maior, C' e A'. Com essas informações aqui, a gente já é capaz de responder ao primeiro exercício. Ele coloca aqui os pontos na épora, né? E aí pede para você dizer as distâncias de abscissa, afastamento e cota. E essa distância você vai medir com o escalímetro e vai registrando ali. Analisando os sinais que essas medidas vão ter aqui, você vai definir em qual diedro ele está. Por exemplo, o ponto D aqui, cadê o ponto D? Aqui o ponto D, que inclusive coincidiu, né, com o D'.
A configuração dele em termos de sinal foi que a abscissa foi positivo, o afastamento positivo e a cota positivo e a cota negativo, de modo que, portanto, ele está no quarto diedro. Perfeito? E aí, se por acaso surge alguma dúvida, você pode ir aqui no plano cartesiano. Claro, o plano cartesiano eu estou usando como exemplo porque é aquela ferramenta que a gente está mais familiarizado. Mas é uma observação que você e eu, com o tempo, já poderemos fazer sem precisar do plano. Mas apenas para efeito O ponto no quarto diedro está aqui. Então, em termos de x, ele está sendo positivo. Ou seja, em termos de abscissa, ele está sendo positivo. Em termos de y, ele está sendo positivo, em termos de afastamento. Agora, em z, ou seja, em termos de cota, ele está sendo negativo. Então, quando nós tivermos a configuração de positivo, positivo e negativo, o ponto vai estar no quarto diedro. Mas é claro que a gente não vai ficar decorando isso, né? O exercício B é o inverso. Ele vai lhe dar aqui as medidas e vai pedir para que você marque na épora. E depois diga em qual diedro está. Por fim, a última folha traz a novidade de que a figura está no espaço. E você vai ter que fazer o rebatimento nas faces do plano. Desculpe, é o contrário. Existem os rebatimentos nas faces do plano, você terá de desenhar a figura no espaço e depois você fará a épora. E aí nessa épora você vai marcando também os pontos. E os pontos coincidentes, enfim. Sempre respeitando as distâncias. Né? Tomando como exemplo aqui o ponto A. Né? Qual é a abscissa de A? Né? Aí a gente está vendo que aqui está o nosso ponto zero. A, prolongando A aqui até o eixo das abscissas, a gente vai ter A aqui. Então tu pegarás o seu escalímetro e medirás esta distância. Essa distância aqui é de 10 milímetros. 1 centímetro? Sim. Mas em termos de geometria descritiva, nós sempre trabalharemos com milímetros. Feito isso, você vai fazer a épora. Né? Uma coisa importante de eu dizer aqui é como transportar a medida daqui para cá. Porque esta figura aqui, ela requer que tenha uma visão lateral. Então aquele π duas linhas aparece. Porque se eu tivesse apenas π horizontal e π' na vertical, eu iria imaginar que estava tratando de um paralelogramo. Né? Mas surgindo a visão lateral, aí eu consigo perceber que não é. Eu tenho uma figura triangular. Então, como passar essa medida aqui para a lateral? Você vai prolongar essas retas aqui até esse eixo. Chegando aqui, usando o compasso, você também pode usar o escalímetro, mas eu acho que o compasso é até mais legal. Você abre nessa distância aqui, né, e vai transportar a medida. Fará a mesma coisa aqui. Transportará a medida. E aqui é mais simples, né? Porque está paralelo, traça as duas retas partindo daqui. E aí será só você ligar os pontos que realmente estão ligados na figura, né? E aí você vai achar esse triângulo retângulo aqui. Cara, basicamente foi só isso mesmo que foi conversado. Eu peço desculpas por não ter sido melhor, mas é sempre um prazer servir.